Olá, bem-vindos ao Clube Hub, o canal do conhecimento aqui no YouTube. Hoje a gente tem uma conversa, acho, bem interessante pela frente. Vamos explorar as ideias de uma obra que, nossa, balançou a filosofia lá no fim do século XIX. É o Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, do francês Henri Bergson. A gente vai usar como base uma edição digital do livro que saiu originalmente, olha só, em 1888. É um texto denso, não vou negar, mas fundamental para pegar o início do pensamento dele. E qual a nossa ideia aqui? É tentar desembrulhar os argumentos principais do Bergson, sabe? O que ele realmente quis dizer sobre a intensidade dos nossos sentimentos, sobre o tempo que ele chamava de duração e, claro, sobre liberdade. O lance é pensar aqueles momentos-chave, aquelas sacadas, de um jeito acessível, mas sem simplificar demais o pensamento dele. Preparados para essa exploração? Bom, só para dar um contexto rápido, esse livro foi a tese de doutorado do Bergson de 1888, publicado originalmente, e a edição que a gente viu é da Presses Universitaires de France. É daqui que partem muitas ideias que ele vai desenvolver depois em outros livros super conhecidos, tipo Matéria e Memória, A Evolução Criadora. Exato, é a base mesmo. Então vamos lá. Primeiro capítulo, primeiro grande tema, a intensidade dos estados psicológicos. Bergson já começa cutucando, né? E a gente vive falando que uma dor é mais forte, uma alegria aumentou. Uhum. Como se os nossos sentimentos tivessem um tamanho, uma quantidade que dá para medir. É, como se fosse possível dizer, essa dor é o dobro daquela. Isso. E ele pergunta, mas isso faz sentido mesmo? Algo que é só nosso, interno, que não ocupa espaço. Como pode ser literalmente maior ou menor que outro sentimento? É uma ótima pergunta, né? E a crítica dele vai justamente aí. Ele diz que a gente tenta justificar essa intensidade olhando para fora. Ah, tem mais luz, então a sensação é mais intensa. Ou olhando para dentro, mas para o corpo. Ah, o cérebro está mais ativo. Mas para ele não é por aí. Não. Ele acha que a gente inverte as coisas. A gente sente a qualidade da experiência primeiro, direto. É a intensidade que a gente sente que nos faz julgar a causa, e não o contrário, sabe? A experiência vem antes. Tá, entendi. Então, se não é quantidade, o que diabos é essa intensidade para ele? Especialmente naqueles sentimentos mais profundos. Tristeza, paixão, a emoção com a arte. Aí que tá a sacada dele. Nesses estados mais profundos, Bergson diz que intensidade não é magnitude, é qualidade. É uma nuance diferente, uma cor, uma tonalidade que a nossa consciência ganha. Qualidade. Penso assim, uma paixão que toma conta não é só mais forte em termos de quantidade, ela é qualitativamente diferente. Ela se espalha, ela atinge um número maior de outros pensamentos, outras sensações. Ah, tipo quando alguém tá apaixonado e tudo parece diferente? Exatamente. Ou uma alegria muito grande que parece que ilumina tudo. Não é só mais alegria, é um tipo diferente de estado que envolve mais da gente, que nos orienta para o futuro. A tristeza, por outro lado, seria uma orientação para o passado, um empobrecimento qualitativo. Entendi. A intensidade seria a riqueza, a complexidade qualitativa. Isso. Ele dá o exemplo da graça ou da beleza numa obra de arte. A profundidade vem da riqueza de elementos qualitativos que se misturam, não de uma força única e imensurável. É o número de fatos psíquicos elementares envolvidos, a profundidade dessa mistura. Faz sentido para sentimentos complexos. Mas e algo mais físico, tipo esforço muscular? A gente sente que aperta o punho com mais força. Como ele explica isso? Ah, esse é um ponto ótimo. Ele analisa justamente essa sensação. Conversando com as teorias da época, né, sobre a origem do sentimento de esforço, ele propõe algo diferente. E o que seria? Ele sugere que essa sensação de esforço maior não é um aumento de intensidade num ponto só. Na verdade, a gente estaria percebendo que mais músculos estão entrando em ação ou que a contração está se espalhando por uma área maior do corpo. Ah, então é mais extensão. Extensão e também mudanças qualitativas. Começa a sentir uma fadiga, uma dorzinha. É um aumento na complexidade e na superfície da sensação física,
que a gente interpreta errado, como se fosse intensidade num único ponto. Tipo, cerrar os lábios com força ou levantar um peso. Exato. A mesma lógica valeria para atenção focada ou para emoções violentas como raiva, medo. A intensidade que a gente sente estaria ligada à extensão das reações no nosso corpo, tensão muscular, respiração, etc., que estão conectadas àquela ideia ou impulso de agir. Entendi. E para sensações que vêm de fora, luz, som, calor, funciona igual. A gente confunde qualidade com quantidade da causa. Precisamente. Bergson diz que é um hábito nosso. A gente aprende a associar a qualidade do que a gente sente com a quantidade da causa lá fora. Ele usa o exemplo da picada de alfinete. Que você mencionou. Isso. Começa com uma cócega, vira um contato, depois uma picada localizada, aí uma dor que se espalha. São sensações qualitativamente diferentes. Não é a mesma sensação só ficando maior. A intensidade percebida já inclui o esforço da mão que pica, a reação do corpo. E com a luz, por exemplo? Menos luz seria o quê? Para ele, não seria sentir uma quantidade menor de brilho. Seria perceber uma nuance diferente na cor, talvez. Os contornos das coisas fiquem menos nítidos. É uma qualidade visual diferente que a gente aprendeu a associar com a diminuição da fonte de luz. O preto, para a consciência, é uma sensação tão real quanto o branco. É uma qualidade, não ausência. E o som? Mesma coisa. Um som parece mais alto, às vezes, porque o resto está em silêncio, ou seja, a qualidade geral da nossa percepção muda. A gente sempre acaba projetando a quantidade da causa externa na qualidade da sensação interna. É quase um vício de interpretação. E imagino que isso tenha consequências para a tentativa de medir a sensação, né? A tal da psicofísica. Com certeza. Ele critica bastante essa abordagem, porque a psicofísica tentava justamente estabelecer relações quantitativas. Ah, essa diferença de sensação é igual àquela outra, ou a menor diferença que a gente percebe é uma unidade fixa. E para Bergson isso não funciona. De jeito nenhum. Para ele, perceber uma diferença é notar uma mudança qualitativa, uma nova nuance na consciência. Não é somar uma quantidade de sensação. Ele achava que a psicofísica confundia o símbolo, o número, com a experiência real vivida. E a experiência vivida é esse fluxo de qualidades que escapa essa medição. Essa crítica à quantificação da consciência leva direto para o segundo capítulo, né? Sobre o tempo, a duração. Exatamente. A crítica à espacialização da consciência continua, agora aplicada ao tempo. Como ele começa esse argumento sobre o tempo? Ele começa de um jeito bem básico, pensando sobre o que é o número. Para a gente contar qualquer coisa, ovelhas, segundos, não importa, a gente precisa pensar nessas coisas como unidades separadas, distintas. Certo. Certo? E para juntar essas unidades e somar, mesmo que seja só na nossa cabeça, a gente precisa imaginar elas lado a lado, como pontos numa linha imaginária. Ou seja, a gente precisa da ideia de espaço. Mesmo para contar o tempo, os segundos passando. Mesmo para contar segundos. A gente alinha esses segundos simbolicamente num espaço imaginário para poder contar 1, 2, 3. O ato de contagem implica espacializar. E aí ele vê um problema em aplicar essa lógica do espaço ao tempo que a gente vive. Exatamente. Ele faz uma distinção fundamental aqui. Existem dois tipos de multiplicidade. Duas formas como as coisas podem ser muitas. Quais seriam? A primeira é a multiplicidade quantitativa ou discreta. É a multiplicidade das coisas no espaço. Objetos separados, homogêneos, que a gente pode contar um a um. Um rebanho, pedras na praia. Ok. E a outra? A outra é a multiplicidade qualitativa. Essa seria a forma como nossos estados de consciência existem. Sentimentos, ideias, sensações. Eles não são como blocos separados. Eles se misturam, se fundem, se interpenetram, mudam uns aos outros o tempo todo. Como uma melodia? Perfeito. Como as notas de uma melodia que se fundem para criar a música como um todo. Não dá para contar esses estados de consciência como unidades separadas, sem antes
congelar eles e representar como se fossem coisas distintas no espaço. A própria ideia de que a matéria é impenetrável, ele diz, vem dessa lógica espacial do número, mas a consciência não, ela se interpenetra. E é essa multiplicidade qualitativa que leva ele ao conceito-chave de duração real. O tempo como a gente realmente vive. Isso mesmo. Bergson argumenta que o tempo que a gente mede no relógio, o tempo da física, aquele tempo homogêneo, dividido em segundos, minutos, horas iguais, Sim. é uma ferramenta super útil para a vida prática, para a ciência, mas é um conceito bastardo, como ele diz. É uma versão espacializada do tempo. É como se a gente pegasse o fluxo da nossa consciência e cortasse em fatias iguais, alinhando essas fatias no espaço. E a duração real, la durée réelle, Seria a nossa experiência interna desse fluxo, uma sucessão contínua, mas de mudanças qualitativas. O passado não desaparece, ele se acumula e se prolonga no presente, que por sua vez aponta para o futuro. É um fluxo sempre novo, heterogêneo, que não dá para dividir de verdade, indivisível, e onde os momentos se misturam. Interpenetração. a imagem da melodia funciona bem aqui, né? Não é só uma soma de notas isoladas. Exato. A melodia só existe como um todo contínuo que se desenrola. Contar as batidas do pêndulo para Bergson não é medir essa duração interna, é contar coincidências no espaço. O ponteiro aqui, depois ali, alinhado com as marcas do mostrador. O tempo do relógio é um símbolo, então. Útil, mas não é a coisa em si. Exatamente, um símbolo espacializado da duração vivida. E como isso se aplica, por exemplo, à nossa percepção do movimento? Quando a gente vê algo se movendo. Ele faz uma distinção parecida. Uma coisa é o espaço que o objeto percorreu. Isso sim é divisível, mensurável, homogêneo. Outra coisa bem diferente é o ato de percorrer esse espaço. Ah, o movimento em si. Sim, o ato de mover-se, que a gente sente na nossa consciência como algo único e indivisível, uma qualidade. Ele sugere que se a gente mover o braço de olhos fechados, a gente tem uma sensação dessa mobilidade pura, que é diferente de só ver a trajetória que o braço descreveu no espaço. E a ciência, então, quando estuda o tempo e o movimento, acaba se focando nesse aspecto espacializado, mensurável? Em geral, sim. Para poder prever, calcular, fazer equações, a ciência precisa focar em posições, em instantes discretos, em simultaneidades, no espaço percorrido. Ela meio que abstrai e deixa de lado a qualidade vivida da duração e da mobilidade. O que funciona para prever um eclipse, imagino. Perfeitamente. Ali o que importa são as posições relativas dos astros em instantes específicos. O tempo que passou entre esses instantes, a duração real, não entra muito no cálculo. O tempo da física pode até ser pensado como reversível nas equações, mas a nossa duração vivida, essa é sempre irreversível, né? O que passou, passou. Essa distinção toda, tempo espacializado versus duração real, leva Bergson a uma ideia bem importante que você mencionou antes, a de que a gente teria meio que dois eus. É uma conclusão que emerge dessa análise toda. Existiria um eu fundamental ou eu profundo, que é quem vive nessa duração real, nesse fluxo de estados qualitativos que se misturam. E o outro eu? E existiria um eu superficial ou social. Esse seria como uma projeção do eu profundo no espaço. É o eu que lida com o mundo exterior, visto como coisas separadas, né? É o eu que usa a linguagem, que por natureza já separa e nomeia os estados, né? Que funciona com base em hábitos, convenções sociais. Esse eu superficial opera mais na lógica do espaço e do tempo do relógio. Interessante essa divisão. E isso nos leva, finalmente, ao terceiro capítulo e ao tema talvez mais espinhoso, a liberdade. Como toda essa discussão sobre intensidade e duração se encaixa no debate sobre o livre-arbítrio. A conexão é total. Bergson vai argumentar que as teorias que negam a liberdade, os determinismos, geralmente se apoiam, mesmo sem perceber, justamente nessas ideias que ele acabou de criticar. Como assim?
aquele que diz que tudo é resultado de causas e efeitos materiais, leis da natureza. Certo. Esse tipo de determinismo geralmente assume que nossos pensamentos, nossos sentimentos são só um reflexo direto do que acontece no nosso cérebro. E o cérebro, por sua vez, obedeceria a leis físicas rígidas como a conservação de energia, nada escapa. E Bergson contesta isso. Sim, em 2 níveis. Primeiro, ele diz que essa ligação cérebro-consciência não é uma identidade provada, é mais uma hipótese, o que chamam de paralelismo psicofísico. Não significa que um causa o outro necessariamente da forma como a gente pensa. E o segundo nível? É mais profundo. Ele questiona se essas leis da física, como a conservação de energia, que foram pensadas para sistemas isolados, que não mudam qualitativamente, onde o tempo não importa muito, se elas se aplicam do mesmo jeito a seres vivos conscientes, seres que existem na duração. Porque a duração envolve mudança real, novidade. Exato. A duração real envolve a acumulação do passado, criação de novidade e reversibilidade. É muito diferente dos processos reversíveis e, de certa forma, atemporais da mecânica clássica. Para Bergson, a vida e a consciência introduzem o tempo véu, a duração, como um fator essencial que a física tradicional meio que ignora. Entendi. E o outro tipo de determinismo, o psicológico, aquele que diz que nossas ações são determinadas pelos nossos motivos, desejos, medos. O mais forte sempre vence. Esse também muito comum na psicologia associacionista da época é criticado por Bergson pela mesma razão. Ele espacializa a vida interior. Espacializa como? Ele trata o nosso eu como se fosse um palco onde diferentes motivos, desejos, medos, razões lutam entre si, como se fossem coisas separadas, com pesos diferentes. O motivo mais pesado ou mais intenso, quantitativamente, ganharia a disputa e determinaria a ação. Uma batalha de forças internas. Isso. Mas Bergson diz que a nossa experiência de deliberar sobre algo importante não é assim. Como é, então, para ele? Ele argumenta que, quando a gente está decidindo algo sério, o nosso eu não é só um espectador vendo essa luta de motivos fixos. O próprio eu está mudando, está evoluindo durante o processo de decisão. Os motivos não são coisas separadas, são mais como aspectos desse eu dinâmico que se misturam, se transformam. A deliberação é um processo vivo, um amadurecimento da decisão dentro da duração. Nossa, é uma visão bem diferente. E o que seria, então, um ato genuinamente livre para Bergson? Seria exatamente aquele ato que não vem de um motivo isolado, mas que brota da personalidade inteira. Aquele que expressa o nosso eu profundo, com toda a sua história única acumulada na duração. Não é uma escolha entre opções externas, mas uma expressão de quem a gente é. Exato. É uma ação que reflete quem nós somos naquele momento do nosso dever contínuo. E isso também implica uma coisa importante. A liberdade não é uma questão de sim ou não, tudo ou nada. Ela admite graus. Como assim, graus de liberdade? Atos que expressam esse eu profundo, essa totalidade da nossa pessoa, seriam mais livres. Já as ações que a gente faz por puro hábito, por imitação, ou sob uma influência muito forte de fora, tipo uma sugestão ou uma educação mal digerida, essas refletiriam mais o nosso eu superficial, aquele mais automático, e seriam menos livres. Muitas ações do dia a dia, ele diz, são automáticas, não realmente livres. Faz sentido. Mas e aquela pergunta que sempre volta? Ah, mas eu poderia ter agido diferente. O determinista usa isso como argumento, né? Se você não podia agir diferente, não foi livre? Sim, e Bergson considera essa pergunta um dos maiores nós que a gente cria por pensar o tempo como espaço. Por quê? Porque quando a gente pergunta, poderia ter sido diferente? A gente já imagina o tempo como um caminho. Digamos que você seguiu o caminho A. Aí você olha para trás e imagina um ponto onde poderia ter pego o caminho B. A famosa bifurcação. Exato. Só que essa imagem da bifurcação
Mokshi versus Moi, como ele descreve, ela só aparece depois que a ação já foi feita, digamos OI. Ela projeta no espaço um processo que era vivo e estava acontecendo na duração. E qual o problema disso? O problema é que antes da ação OI ser tomada, não existiam dois caminhos prontinhos, Moxie e Moi, esperando a escolha. Existia só o eu naquele processo de devir, vivendo a sua duração. Uma vez que OI aconteceu, aí sim a gente pode representar o caminho OI e, por contraste, imaginar um caminho alternativo OX. Mas essa alternativa só existe na nossa cabeça, na representação espacial depois do fato. Então a liberdade não está na possibilidade de ter pego outro caminho? Não, para Bergson, a liberdade não reside nessa relação com alternativas hipotéticas que só existem na nossa imaginação espacializada. Ela reside na qualidade do ato que foi realizado. Ele emanou do eu total, expressou a pessoa inteira naquele momento da duração. Essa é a questão relevante para ele. Entendi. E a questão da previsibilidade? Se alguém conhecesse todas as causas, todos os meus estados mentais, não poderia prever o que eu vou fazer? Isso não negaria a liberdade? Bergson acha que não. Porque conhecer todas as causas de fora, quantitativamente, ou mesmo listar todos os estados mentais anteriores como se fossem peças separadas, não seria suficiente. Por quê? O que faltaria? Faltaria o essencial. Para prever de verdade o ato de alguém que vive na duração, seria preciso ser essa pessoa, naquele exato momento, seria preciso vivenciar a sua duração qualitativa única, com toda a sua história passada se interpenetrando no presente. Ninguém pode fazer isso por outra pessoa. A previsão como a ciência faz exige tratar o tempo como espaço, né? Exato. Exige poder calcular, antecipar, como se fosse uma linha já traçada. Mas a duração real não é assim. E tem mais. É aquele princípio básico da causalidade, mesmas causas, mesmos efeitos, ele acha que não se aplica do mesmo jeito na psicologia. Por que não? Porque na duração real, o eu nunca está exatamente no mesmo estado, duas vezes. A história se acumula, a experiência muda, a gente. Então, mesmo que a situação externa pareça a mesma, a causa psicológica interna nunca é exatamente a mesma. O passado vivido é diferente. A causalidade dentro da consciência, para ele, é um processo dinâmico de interpenetração. Não essa ligação mecânica e necessária entre eventos separados que a gente vê na física. Uau! É uma reviravolta completa na forma de pensar causa e efeito na mente. Totalmente. Bom, e aí, chegando no final do ensaio, como ele amarra tudo isso? Qual é a mensagem central que ele quer passar? Ele meio que recapitula o argumento todo. Mostra como a nossa inteligência, que evoluiu para a gente agir sobre o mundo material, o mundo do espaço, acaba usando as ferramentas desse mundo, quantidade, separação, homogeneidade, para tentar entender a nossa própria vida interior. E isso distorce a nossa visão. Sim, a gente acaba pensando a intensidade como quantidade, o tempo como essa linha homogênea do relógio, a causalidade interna como essa ligação necessária entre motivos separados, e a proposta final dele é que a filosofia e a psicologia também deveriam fazer um movimento contrário. Que seria? Tentar purificar nossa compreensão da consciência dessas metáforas espaciais que a gente pega emprestado do mundo exterior. Tentar chegar mais perto de como o eu fundamental realmente funciona na sua própria dinâmica. Então, recapitulando os pontos-chave que a gente viu, intensidade no fundo é qualidade e complexidade, o tempo real é a duração vivida, esse fluxo qualitativo onde tudo se mistura, e a liberdade não é escolher entre caminhos do espaço, mas a ação que expressa o nosso eu profundo, evoluindo nessa duração. É isso. E ele perfeitamente resumindo. E ele reforça essa distinção entre o eu profundo que vive na duração, onde a liberdade pode acontecer, e o eu superficial, que é mais adaptado ao mundo social, aos hábitos, à linguagem que espacializa tudo, e que por isso está mais sujeito ao determinismo aparente. E ele até critica Kant por isso, né? Sim, ele sugere que Kant, ao tratar o tempo de uma forma ainda um pouco espacializada, teve dificuldade de encaixar a liberdade no mundo como a gente o percebe, tendo que jogá-la para um plano mais abstrato, numênico.
Bergson não, ele defende que a experiência da duração e potencialmente da liberdade é algo acessível à nossa consciência se a gente prestar atenção nesse fluxo interior através da introspecção. Então, para nós aqui no CluGub e para quem acompanha a gente, fica esse convite radical do Bergson, né? De repensar como a gente sente o tempo passar, como a gente percebe a força dos nossos sentimentos, como a gente pensa sobre as nossas escolhas. Tentar ir além dessas imagens de espaço que dominam tanto o nosso jeito de falar sobre nós mesmos. Exato. E talvez fique uma provocação final que o próprio texto inspira. Bergson dá a entender que ser livre de verdade, agir a partir desse eu mais profundo, não é algo que acontece toda hora, no automático. Seria algo mais raro. Talvez. Algo que exija um certo esforço consciente de se reconectar com essa corrente mais funda da consciência, com a nossa duração real, para escapar um pouco dessa superfície social, meio automatizada, da vida cotidiana. E a pergunta que fica pairando é: será que ter mais consciência desse fluxo, dessa duração, poderia realmente mudar o jeito como a gente vive e toma decisões? É algo para a gente continuar pensando, né?